Muito bem, galera, professor Paulo Júnior, continuando aqui com os vídeos do terceiro ano do ensino médio, né? A gente está estudando estatística agora. E hoje a gente vai falar, né, não de todas, mas eu vou pelo menos introduzir aqui as medidas de centralidade, tá? Essas medidas de centralidade, ou medidas de... vamos só dizer assim. Elas são três, né, na verdade. E aí a gente pode fazer algumas diferenciaçõezinhas. Uma é a média, tá? A outra é a mediana. E a outra é a moda. Sendo que a média, né, a gente tem uma particularidade que ela pode ser um tipo de média que nós chamamos de média ponderada. Mas a média em si já é uma média ponderada, mas a média ponderada é um jeito mais rápido de fazer o cálculo. A gente vai analisar cada uma delas, tá bom? Individualmente. Só que eu não gostaria de ficar fazendo um vídeo para média, para mediano, para moda. Não é isso que eu vou fazer. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer um vídeo já falando em média, como que calcula a média, tá? Para dois casos. Como assim, professor? É porque quando eu falei no vídeo anterior de variáveis, eu falei com vocês que nós tínhamos as variáveis quantitativas, né? Quantidade e qualitativa, as qualidades. Essa aqui nós temos dois tipos, a discreta e a contínua. Pois é, ao calcular média, nós temos um jeito de calcular média se essa variável for discreta e um jeito de calcular média se ela for contínua. Então, no vídeo de hoje, o que nós vamos fazer é exatamente isso. Calcular média para um exemplo de variável discreta e um exemplo de variável contínua, tá? É isso que a gente vai se propor no vídeo de hoje. Média ponderada a gente faz exercícios posteriormente, que na verdade, como eu já falei, mas vou repetir, é uma forma mais rápida de estar calculando média, tá? Mas não difere. Pois bem, então vamos para esse primeiro exemplo aqui, e que nesse primeiro exemplo nós temos exatamente uma variável discreta, né? Até o próprio gráfico já me mostra, um gráfico de barras. Vocês devem lembrar que se fosse uma variável contínua, a gente ia ter um histograma, né? Então vamos ler o problema. O Departamento de Estatística entrevistou X empregados e os resultados encontram-se no gráfico seguinte, que está aí ao lado. Com base nesse gráfico, em relação ao número de vezes que os colaboradores dessa empresa praticam exercício, é correto afirmar que a média, a variância e o desvio padrão são respectivamente. O que eu não vou estar hoje calculando variância nem desvio padrão. Quando a gente for estudar eles, né, eu faço exemplos para calcular esses casos, tá bom? Eu não cortei do questão, mas é porque já deixa aí um gostinho de quero mais, né? Muito bem, se por um acaso essa média não for 2,5, né, eu já vou conseguir marcar automaticamente as minhas alternativas. Então, olha só o que isso quer dizer, né? Um gráfico de frequência absoluta relacionado ao número de vezes que a pessoa pratica exercício, né? Então, 18 funcionários praticam exercício uma vez por semana. 26 funcionários praticam exercício 2 vezes por semana. 15 funcionários praticam exercício 3 vezes por semana. 10 funcionários praticam exercício 4 vezes por semana. 7 funcionários praticam exercício 5 vezes por semana. É isso que o gráfico está dizendo para a gente. Muito bem, aqui nesse caso já vai acabar sendo mesmo média ponderada, tá? Até porque vai ser mais rápido da gente estar fazendo. Como que a gente calcula, né, a média, e a gente chama essa média de, x barra, né? Ela é nada mais nada menos que o somatório de todos os valores, tá? Aí, com i variando de 1 até n, dividido por n, tá? Ah, professor, mas eu não entendi isso aí não. Não precisa se preocupar, meu amor. É simplesmente o seguinte. Soma-se todos os valores e divide pela quantidade. Somente isso, tá? Nada mais, nada menos que isso. Pois bem, então se você fosse somar todos os valores, você ia fazer o seguinte, né?
Com base nisso, é correto afirmar essa empresa pratica um exercício, é correto afirmar que. Olha só, 18 pessoas praticam exercício uma vez por semana, né? Gente, se eu fosse somar mesmo cada um dos valores, eu ia escrever 1 mais 1 mais 1 mais 1, isso 18 vezes, mas depois eu ia escrever 26 funcionários praticam exercício 2 vezes por semana. Eu ia escrever 2 mais 2 mais 2 mais 2, 26 vezes e assim sucessivamente. Isso seria a média convencional, né? Eu iria escrever cada um desses valores. Assim como eu iria escrever o 3, 15 vezes seguido. Mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, 15 vezes. Mas só que o que a média ponderada faz é eu não precisar ter que escrever isso, essa quantidade de vezes, né? Cada uma delas, tá bom? Simplesmente eu vou fazer o seguinte. Em vez de escrever dessa forma, eu vou fazer simplesmente assim. 18 vezes 1. Porque aqui eu estou escrevendo exatamente o 18 uma vezes. Ou o 1, 18 vezes, né? 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 18 vezes 1. Mais o 2, né? 26 vezes. Então é 26 vezes 2. Mais o 3 eu teria que escrever ele 15 vezes. Não, não vou fazer isso. Vou simplesmente fazer mais 15 vezes 3. Mais o 10 eu teria que escrever o 10 4 vezes, né? Mas eu não vou fazer isso. Tem que escrever o 4 10 vezes. Desculpa, perdão, tá? Teria que escrever o 4 10 vezes. Então, mais 4 vezes 10. Mais. E aqui eu teria que escrever o 5 7 vezes. Mas eu não vou fazer 5 7 vezes, né? Escrever 5 mais 5 mais... Não, vou fazer 7 vezes 5. Dividido pela quantidade, né? Aí a quantidade, gente, basta somar, né? Tá? Somar quem? As quantidades estão sendo somadas. As quantidades estão sendo somadas 18, mais 25, mais 15, mais 10, mais 7. Então, quando você soma essa quantidade, você encontra 76. Que foram, no caso, 76 pessoas entrevistadas, né? Então, você vai lá e continua fazendo a continha, né? Primeiras multiplicações, obviamente, tá bom? Então, vamos fazer ali o que o numerador da fração diz, né? 18 vezes 1 é 18, mais 26 vezes 2 são 52, mais 3 vezes 15 são 45, né? Só ajeitar esse mais aqui que tá feio. 52 mais 45, mais 4 vezes 10 são 40, mais 3 vezes 7 vezes 5 são 35. Tudo isso dividido por 76. Aí agora a gente soma o numerador. 18 mais 52 mais 45 mais 45 mais 40 mais 35. No total, isso vai me dar 190 dividido por 76. Aí a gente realiza a divisão. Então, 190 dividido para 76, você vai encontrar a resposta 2,5. Aqui ainda não dá para me marcar a questão, né? Porque tem a variância e desvio padrão, mas eu sei que a letra A e a letra B não são, tá? Se eu fosse calcular a variância e desvio padrão, eu conseguiria a resposta aqui para poder marcar ou essa alternativa ou essa. Mas a questão não é marcar aqui opção, só estou pegando um exemplo, tá bom? Para a gente já saber como que calcula esse tipo de média, né? Então, esse tipo de média aqui, eu estou calculando ele com variável discreta, tá? Variável discreta. E essa média que eu estou usando é a ponderada. Como é que eu sei que eu estou usando a média ponderada, professor? Ora, eu estou usando a média ponderada, gente, porque eu já estou fazendo essas multiplicações aqui, ó, dos valores pelos seus pesos. É isso que difere uma média convencional. Deixa eu passar aqui para um exemplo bem mais simples e rápido, só para a gente poder, né, falar o que seria uma média convencional.
Se você tivesse assim, que um aluno, né, tirou notas, as notas do aluno, né? São 10, 7, 8 e 8. Ora, para você calcular a média desse aluno, você não iria ter que fazer no peso, não é nada. Você só ia somar 10 mais 7 mais 8 e dividir por 4, tá? Isso aqui é uma média convencional, não tem peso, né? Agora, se você escrever assim, x é igual 10 vezes 1, porque a nota 10 apareceu uma vez, mais 7 vezes 1, porque a nota 7 apareceu uma vez, mais 8 vezes 2, porque a nota 8 apareceu duas vezes, você continua dividindo por 4, porque são 4 notas, tá? Apesar de aparecer agora só 3 valores aqui, ó, em cima, não é a quantidade de valores que aparece em cima, é a quantidade de valores totais, tá? Quando você olha aqui, você tem que olhar o que vai aparecer embaixo, são esses números aqui, ó, 1 mais 1 mais 2. 1 mais 1 mais 2 são 4. Se você fizer a lista inteira de valores, você sabe exatamente quantos valores vão estar aqui embaixo, né? Em ambos os casos, não diferencia, porque se você somar, né, 10, deixa eu só tirar esses riscos aí, 10 mais 7 são 17, e 17 mais 16 são 33, e 33 dividido por 4, né? Vai dar 8,25, que é a média do aluno. Tanto faz você fazer dessa maneira, como você fazer aqui a ponderada, né? Que você teria 10, que é 10 vezes 1, mais 7 mais 16 dividido por 4. Você vai encontrar os mesmos 8,25, sem problema nenhum. A diferença é, quando você faz a lista inteira, né? A gente diz que você está calculando uma média aritmética, dividindo pela quantidade de elementos dessa lista. Quando você pega o número e multiplica pela quantidade de vezes que o número aparece, e embaixo coloca a soma dessas quantidades, tá? 1 mais 2, né? Aí você, na verdade, aqui a gente diz que você está calculando uma média do tipo ponderada, tá bom? Mas a média ponderada, como eu falei, né? É só uma forma mais rápida de você estar fazendo a média convencional. Até porque se isso fosse uma quantidade muito grande de notas, você não ia fazer uma lista gigante de notas. Você ia dizer quantas vezes cada nota apareceu, tá bom? Então, e ambos esses casos que eu estou exemplificando, ainda nós estamos falando de variável discreta. Agora, no próximo exemplo, a gente vai falar de variável contínua, tá bom? Olha só. Uma determinada rede de supermercado possui 500 filiais no país. Ao fazer um levantamento do consumo de seu principal produto em todas as filiais, em um primeiro mês do ano, obteve os seguintes resultados. Está em anexo aí nessa tabelinha de frequência. Determine o consumo médio desse produto na rede de supermercados em questão. Também, né, consumo médio, quer saber a média, tá? Como é que eu sei que agora eu vou estar com a variável, nesse segundo exemplo, né? Como é que eu sei que eu vou estar com a variável contínua? Essa é a primeira coisa que você tem que saber, porque se você não souber que você tem uma variável contínua, você nem vai saber qual forma vai usar. Você sabe que a variável é contínua, gente, porque essa tua distribuição de frequência não é gráfica, a distribuição de frequência está em escalas de 0 a 500, de 500 a 1000, de 1000 a 1500 e assim sucessivamente, tá? Então, como que a gente calcula essa média? Pois é, vamos lá. Eu não vou fazer a fórmula não, porque a fórmula é meio feia, tá? Eu vou explicar o método que você usa para calcular. Então é assim, você procura o valor médio que está aqui entre o 0 e o 500. O valor médio entre o 0 e o 500 é fácil, é o 250, né, gente? Vezes a quantidade de vezes que isso apareceu. Então esse 250 apareceu 100 vezes. É como se fosse uma média ponderada. Só que eu não sei se apareceu o número entre 0 e 500, tem no caso 500 números, né? Porque o 500 não entra. Vai só do 0 ao 499.
Pode ter aparecido o 1 muitas vezes, o 2 muitas vezes, o 499 muitas vezes. Eu não sei quem apareceu mais, eu só sei que são números entre 0 e 500. Aí a gente, como não sabe exatamente quem é o número, nós pegamos o número que está no meio do intervalo. O número que está no meio do intervalo de 0 até 500 é o 250. Multiplicamos pela quantidade de vezes que ele apareceu, tá? Então, basicamente é isso, e a gente vai fazer isso para cada um dos valores. Mas, quem é que está entre o 500 e o 1000? Entre o 500 e o 1000, nós temos o 750, tá? Quando eu falo quem é o no meio, né? Vezes, quantas vezes esse número apareceu? Esses números, né? Não foi exatamente o 750 que apareceu, foram números que estão ali próximos do 750, né? Ou um pouco mais que 750, ou um pouco menos, ou exatamente 750. Apareceram 150 vezes. Mais. Deixa eu ajeitar isso mais aqui. Vou aumentar logo a barra também, porque vai precisar. Entre o 1000 e o 1500. Ora, o 1250. Quantas vezes? 200 vezes. Eita, o espaço vai ficar pequeno, hein? O espacinho vai ficar pequeno. Deixa eu... depois eu dou um zoom. Depois que eu olhar aqui o valor. E entre o 1500 e o 2000, nós temos o 1750, não é isso? Então, só vou pôr aqui pro lado para eu poder escrever. Mas... E mesmo assim não vai dar, não. E eu não queria ter que fazer embaixo, mas vai ser o jeito, né? Vou ter que apagar. Vou só copiar aqui embaixo, mais pro cantinho, tá? Então, 250 vezes... Vou logo fazendo as contas, né? Que até diminui o espaço. Lembrando que ainda tem mais um pedacinho aqui, né? Vai ficar feio demais o que eu vou fazer aqui, mas é o jeito. Então, entre o 1500 e o 2000, nós temos o 1750. Quem nunca fez isso no canto do caderno na hora de fazer conta, né? Vezes o número de vezes que aparece. Vezes 50. Vezes 50. Isso tudo está dividido por quem? Pela soma das quantidades. Você pode somar tudo agora, né? As quantidades. Você pode somar 100, mais 150, mais 50, mais 200. Ou você pode olhar no enunciado e ver que eles analisaram 500 filiais. Se você somar, vai dar exatamente, né? 50 mais 150 dá 200, mais 200, 400, mais 100, 500. Então, tudo isso distribuindo pelas filiais, né? Que estão lá, que é 500. Então, x barra é igual 250 vezes 100, só botar 00 no final, né? Mais 750 vezes 150, você tem 112.500. Eu não vou pôr o ponto, vai aparecer uma multiplicação. Então, 112.500 mais, vamos ajeitar esse 500 aqui, 1.250 vezes 200 dá 2.500, mais por último lá, né, ficou 1.750, que tá feio lá no canto, né, mas deixa. 1.750 vezes 50. Tá parecendo um 30 ali, mas é 50. Basta olhar aqui na tabela que a gente vê, né? Então dá 87.500. Tudo isso dividido pelo 500. Aí a gente soma o numerador, tá? Então nós vamos somar 25.000 mais 112.500 mais 250.000 mais 87.500. Isso vai me dar o total de 400
e 75.000 dividido por 500. E ao dividido por 500, você encontra como média 950, tá? Esse é o valor médio, né, consumido. Essa é a forma de você estar fazendo quando você tem uma variável contínua. É assim que você vai fazer a média quando tem uma variável contínua. Então, só revisando, quando você tem uma variável discreta, né, você pode fazer ou a média convencional ou a ponderada. Soma tudo e divide pela quantidade. Tá? Se você for usar as quantidades de vezes que cada número aparece, aí você vai ter a média, que a gente chama de média ponderada. Quando é contínua, não tem jeito. O que você tem que fazer? Vou riscar aqui de azul. Pega o valor do meio de cada um dos intervalos, né? Quem está bem no meio dos intervalos, multiplica pelas quantidades de vezes que eles aparecem. Tá borrado, mas eu acho que dá para entender. Soma todas essas multiplicações e divide pela quantidade total, né? No caso aqui, já está lá no enunciado 500. Então, gente, eu espero que... Desculpa aqui por essa baguncinha, tá? Baguncinha, agora me lembrou de um meme. Eu não gosto, né? Eu gosto de deixar a coisa mais organizada possível. Espero que tenha dado para entender. Gostando do vídeo, deixa o feedback aí que é importante. Um abraço.